Glória a Deus, que bênção, né? Bom ouvir esses louvores. Vamos de pé, fazermos uma leitura da palavra para nós meditarmos numa palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 32. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Que diz assim: esquece-se a virgem das suas próprias joias, ou a esposa dos seus ornamentos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Agora abra lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse. Capítulo de número 2, versículo de número 5, que diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém. Quer estar assentados, meus amados? Queridos, a palavra para falar nesta noite está falando de um povo que se esqueceu de Deus. O povo de Israel, e Jeremias está fazendo uma comparação, dizendo: esquece-se a virgem, aquela que vai se casar, a noiva das suas joias, ou a esposa dos seus ornamentos. Ele está dizendo: é impossível alguém que se prepara para o casamento, alguém que se prepara para o encontro com o noivo, se esquecer de se preparar, se esquecer daquilo que o ornamenta, aquilo que faz parte da festa. Já o Senhor Jesus vai também dizer à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, porque algumas coisas ficou para trás. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Este povo estava se esquecendo de uma forma tão grave que o Senhor o chama a atenção para fazer voltar à memória deles tudo aquilo que Deus havia feito. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o esquecimento. Há muitas pessoas que no mundo espiritual têm esquecido de tantas coisas que Deus o fez, que Deus o mudou, que Deus o transformou, que Deus o fez nascer de novo. E falando do esquecimento,
nós vamos lembrar que hoje, pela medicina, quem sofre de esquecimento está sofrendo de Alzheimer. Alzheimer é uma doença que foi descoberta em 1901 por um homem, um alemão chamado Alois Alzheimer. Levou o nome dele pela sua descoberta e hoje há no mundo mais de 35 milhões de pessoas com esta doença. No Brasil há mais de 1 milhão de pessoas. Esta doença, ela é própria e atinge pessoas sensíveis a ela e que possivelmente possa aderir a esta doença, pessoas com mais de 65 anos de idade. Essa doença é uma doença degenerativa das células vitais do cérebro. Ela vai matando os neurônios e com isso a mente vai não mais lembrando das coisas que ora fez há minutos atrás, ou falou há segundos atrás, ou um dia ou dois. Lembra talvez de fatos que aconteceram há anos, mas não lembra daquilo que aconteceu em pouco tempo. Alzheimer é o comprometimento da mente, da fala, da memória, do comportamento. Antigamente, quem sabe os mais antigos, aqueles de mais idade, vão lembrar que as pessoas não conheciam esse nome chamado Alzheimer e diziam assim: fulano está meio esclerosado. Está com esclerose. Esclerose é também uma palavra sentida ao esquecimento. O esquecimento é algo que faz nós se perder de algo que vivemos. E eu quero falar nesta noite não desta doença física, mas desta doença espiritual. Porque aplicando-se no sentido da vida cristã, no sentido espiritual, nós precisamos nos curar do Alzheimer espiritual. Por quê? Porque o diabo ele vai fazer de tudo para nós esquecermos aquilo que Deus fez por nós. É por isso que Jesus, antes de partir, ele disse aos seus discípulos, quando ele participou e ministrou a Páscoa, ele deixou a instrução dizendo: fazei isto em memória de mim. Vocês não podem esquecer deste ato. Vocês não podem esquecer, vocês precisam estar lembrando. E o diabo vai lutar contra mim e contra você, para esquecer aquilo que Deus fez na sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Aonde você estava e aonde você está hoje. Tudo isso é porque Deus fez uma mudança na sua vida. Aleluia. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. O inimigo não vai atacar outra coisa, irmão. Se ele fazer como Jó fez, como ele fez para Jó na nossa vida, nós vamos suportar a enfermidade, nós vamos suportar a dor. Mas o que o diabo tem trabalhado hoje é na mente das pessoas, em esquecer aquilo que Deus o fez na sua vida. Mas Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, esta doença não pode atingir. Você não pode ser um crente que tenha a doença do Alzheimer espiritual. Esta doença física, ela atinge pessoas que têm a probabilidade de ser atingida com essa doença, pessoas de mais de 65 anos de idade. Só que tem uma coisa, quando é espiritual não tem tempo de fé. Pode ser crente de 30, de 40, de 50, e pode ser um novo convertido. O diabo vai lutar para tirar de você aquilo de mais precioso, que é a lembrança que você tem que foi transformado pelo poder do Evangelho.
E olhando para esta palavra, nós vamos ver algumas coisas que o Alzheimer faz, no sentido físico, levando para o lado, aplicando no sentido espiritual. A primeira coisa que ele faz é o comprometimento da memória. E quando a memória é atingida, vem a inconcentração. Tem pessoas que têm dificuldade de se concentrar, e isto é um problema de Alzheimer espiritual. Você já viu que tem pessoas que ele está num culto, enquanto tem alguma atração que lhe chama a atenção, a música, um teatro, uma coreografia, alguns louvor, algumas palmas, parece que se sente concentrado. Mas tem pessoas que não conseguem mais ler a palavra de Deus em casa. Tem pessoas que já não conseguem mais se concentrar na mensagem pregada no culto, fica no zap, no celular, fica andando no corredor da igreja, fica tirando a atenção de quem está do lado. Eu quero dizer que isso é inconcentração, e isto é uma doença que hoje está atingindo a vida de muitas pessoas dentro da igreja. Não consegue ter concentração no culto. E eu quero dizer que uma palavra aqui nesta noite, uma palavra no culto que você vem, pode ser a palavra-chave que vai liberar algo de Deus na sua vida. E você não pode perder aquilo que Deus tem para você aqui. O comprometimento da memória, a inconcentração, a preguiça intelectual. A capacidade intelectual fica seriamente prejudicada porque está comprovada cientificamente que pessoas que têm mais leitura, que têm cultura, elas são mais resistentes ao Alzheimer. É por isso que Josué, ele recebeu a ordem do Senhor dizendo: não aparta o livro desta lei na tua vida. Aleluia. Um crente, um cristão doente, está faltando a leitura da palavra de Deus. Está raro hoje. Nós temos uma referência que há dias atrás, meses atrás, faleceu, pastor Newton dos Santos, já com 88 anos de idade, e um dia no culto em Blumenau, ele termina de ler a Bíblia mais de 120 vezes. Sabe por quê? Porque quanto mais você lê, mais você se apaixona pela palavra de Deus. Nós não podemos perder o comprometimento de termos esta leitura, esta inculcação da palavra de Deus na nossa vida. O Alzheimer traz comprometimento da memória. Além do comprometimento da memória, alteração de movimento, a inércia aos movimentos, a incapacidade de executar movimentos que antes fazia com facilidade, mas agora não faz mais, porque entrou num estado de apatia, de prostração, de confinamento, do leito para a poltrona, da poltrona para o leito, e não tem mais ânimo, não tem mais vontade, não tem mais força, não tem mais disposição para andar, para caminhar, para prosseguir. Queridos, o que nós vimos de pessoas que estão vivendo uma vida de prostração espiritual. É lamentável quantas pessoas que poderiam estar neste culto nesta noite. Quantas pessoas que poderiam estar no culto da tarde, mas preferiram ficar na poltrona assistindo televisão. Preferiram ficar na poltrona olhando alguma diversão. Outros preferiram ficar no leito,
descansando, porque não, eu não posso, eu estou ocupado, eu tenho alguma coisa, eu já tenho tantas tarefas na minha vida. E eu quero dizer que esta alteração de movimento, de pessoas que um dia já estiveram aqui no meio, de um dia que pessoas que já foram usadas pelo Espírito Santo, que já foram profetas nesta casa, que Deus os já levantou, mas agora entraram no confinamento, na inércia dos movimentos. Por quê? Porque deixou o Alzheimer espiritual tomar conta da sua vida. Aleluia. Eu quero ser profeta na tua vida nesta noite, para dizer para você que Deus vai tirar alguém, porque hoje é noite de cura do Alzheimer espiritual. A Bíblia vai dizer que teve um tempo que Eli entrou neste Alzheimer espiritual. Por quê? Porque Elias não ouvia mais nem a voz do Senhor. E quando a Bíblia vai se referir a Eli, o sacerdote Eli está deitado. Quando ele não está deitado, a Bíblia vai dizer que quando Deus fala com Samuel, onde é que Eli estava? A Bíblia vai dizer que ele estava deitado no lugar de costume. Tem pessoas que já se acostumaram com a prostração. Tem pessoas que já se acostumaram com a fadiga espiritual, com a situação inércia da vida espiritual, com a situação medíocre da vida espiritual. Eli estava deitado. Quando a Bíblia não fala que ele está deitado, quando ele recebe a mensagem de que os filisteus tomaram a arca de Deus, onde é que ele estava? Ele estava sentado na poltrona. Quando Ana entra no templo, onde é que Eli estava? Ele está sentado na poltrona, porque o que sobrou para ele foi a inércia dos movimentos. E tem crente que não se movimenta mais, nem para dar glória a Deus num culto como este. Tem crente que quando alguém levanta a mão do lado dele, ele fica assustado. Tem crente que quando alguém fala línguas estranhas do lado dele, ele fica parece que está deslocado, não está no lugar certo. Eu quero dizer que é crente e que é curado do Alzheimer espiritual, ele não se espanta com o movimento do Espírito. Oh, aleluia. Crente que é crente, ele aproveita este momento. O Senhor, a sua vida não é uma vida de prostração espiritual, a sua vida é um dinamismo, a sua vida é autêntica, a sua vida é uma vida fervorosa. Nós não podemos entrar numa vida de um estado de apatia e de prostração espiritual. Tem crente aqui que adora ao Senhor ainda? Os crentes que levantam a mão e dão glória a Deus e falam línguas estranhas, estão no culto nesta noite. Oh, rakashuri mikandalaba shandalabagaia. Aleluia. Ou será que você entrou na apatia espiritual? Ou será que você perdeu os movimentos? Tem obreiros no púlpito que perderam os movimentos. Tem pastor no púlpito que perderam os movimentos. Estão como o sacerdote Eli. É da poltrona para o leito. Do leito para a poltrona. Não são nem exemplo para a igreja. A igreja quer ouvir sacerdotes com mãos levantadas, com mãos santas, que estende e abençoa o povo, Nós precisamos, aleluia, ter os movimentos. Nós não podemos perder o movimento do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Aleluia. O Alzheimer, ele traz o comprometimento da memória e do movimento e da fala. Quantas pessoas que têm dificuldade de comunicar, de encontrar palavras na oração. Pessoas com Alzheimer, ele tem dificuldade de se expressar. Ele não consegue falar, as suas palavras ficam limitadas. Tem dificuldade de expressão adequadas. E tem crentes, queridos irmãos, que vêm para um culto como este, que querem servir a Deus, mas a sua expressão de adoração acabou. Não tem mais expressão de adoração.
Não tem mais expressão de um adorador. Não tem mais expressão de alguém que quer tributar a Deus. Parece que está apenas cumprindo um horário no culto e nem nos hinos da harpa não adora mais ao Senhor. Nem nos louvores congregacionais glorifica mais. Esta pessoa está fazendo do culto um culto condicional. E Deus quer de nós um culto racional. Aleluia. Se fosse o pastor fulano de tal que estivesse pregando, eu dava glória a Deus, eu vibrava, eu levantava a mão, eu parece que até sentia mais alguma coisa. Olha, era de arrepiar quando ele falava. Mas esse pastor aí não está com nada. Quando a orquestra toca, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus. Mas quando é a irmã Tunica que vem aqui cantar, eu não dou glória a Deus. Isso é culto condicional. Condicional canta e a quem prega. Só que saiba de uma coisa, a glória não é para quem canta. A glória não é para quem prega. A glória não é para quem está aqui, a glória é para Ele. O louvor é para Ele, a adoração é para Ele, a tributação da glória é para Ele. Então, se você veio num culto nesta noite e você não está doente espiritualmente, você pode levantar a tua mão e começar a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está recebendo o teu louvor. Aleluia! Eu sinto Deus nesta casa, nesta noite aqui, para dizer para você que Ele está aqui recebendo a tua adoração, o teu louvor. Repetição das frases. Tem pessoas que ficam repetindo. Daniel está aqui. Eu vou contar uma história que meu avô, quase 94 anos de idade, e ele já estava com alguns sintomas do Alzheimer. E cada vez que eu ia lá, e o Daniel também, ele contava a história do tigre. Não é verdade? A história do tigre, eu e o Daniel já conhecia ela de trás para frente, frente para trás, meio para frente, meio para trás. Ele matou o tigre. E ele gostava de contar aquela história. Só que ele esquecia que ele já havia contado para mim já mais de 20, 30 vezes. E eu era um neto que gostava de ouvir ele, dar muita atenção para ele. Porque quem tem Alzheimer, ele fica repetindo as frases, as histórias, os mesmos assuntos, as mesmas vezes. Cada vez que você vai falar com ele. Agora, você já viu que tem pessoas na igreja que cada vez que você vai falar com ele, é as mesmas queixas, é as mesmas lutas, é os mesmos problemas, é a mesma situação. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu passei há 10 anos atrás. Ah, irmão, esse crente está com Alzheimer espiritual. Ah, o ano passado, cada vez que encontra ele se queixa da mesma história. Ah, um pastor que passou aqui. Ah, porque o que eu sofri com aquele pastor. Irmãos, crentes com Alzheimer espiritual. Não apagou da memória dele o passado porque ele não consegue viver o presente. Irmão em Florianópolis, não vou falar o nome dele que está transmissão, mas lá é bem grande. Que era uma luta.
Quando encontrava aquele irmão no corredor da igreja, pensa na lamúria, pensa na prova em ouvir aquele homem, porque a queixa dele era de uma mágoa do passado. Isso é Alzheimer espiritual. Mas eu creio que Jesus pode curar hoje. Aleluia. Jesus vai curar hoje, porque não adianta ficar lembrando do passado e esquecer daquilo que Deus pode fazer através da sua vida hoje. Aleluia. Lamento, perda parcial ou total do apetite, a inapetência. E quando a pessoa que tem Alzheimer, ela começa a perder o apetite parcial ou total. E espiritualmente não é diferente. Crentes que perderam o apetite da palavra de Deus. Que luta trazer crente para o culto de ensino. Que luta trazer crente para a escola bíblica dominical. E olha que assunto maravilhoso que nós estamos estudando nesse trimestre. Falando sobre famílias. E tem muitas pessoas que perdem o apetite. E quando chega num momento como esse, ele diz assim, esse texto aí, eu sei até o que ele vai pregar. Eu não preciso desta palavra para mim. Porque tem pessoas que perderam o apetite pela palavra de Deus. E outras pessoas, além da inapetência, da perda do apetite, elas também têm o acesso de magreza, que é a anorexia. Anorexia é um excesso de magreza. As pessoas dizem, não, eu não posso comer isso. Não, eu não posso comer isso. Não, isso não é para mim. Isso também não é para mim. Tem pessoas que além da anorexia, que tem o excesso, que diz que nada é para ele, tem pessoas que têm bulimia. O que é bulimia? Bulimia é pessoas que se alimentam e depois colocam o dedo na garganta para vomitar aquilo que comeu. E eu quero pegar pesado aqui. Que tem gente, irmãos, que vem para um culto como esse e se alimenta. Só que quando chega em casa, coloca o dedo na garganta da sua família. Aquilo que comeu aqui dentro. E por isso que tem muitas pessoas que não ganham o esposo para Jesus, os filhos para Jesus, os vizinhos para Jesus. Porque ao invés de dizer, lá na casa tem pão, estão levando vômito. E vômito não é comida. Aqui tem alimento espiritual. Vômito não é comida. Aleluia. Chega em casa e diz para o esposo, se tu soubesse o que aconteceu no nosso culto hoje, se que o pastor pregou hoje, ele falou isso, e chega lá, começa a vomitar, começa a falar tudo distorcido daquilo que ouviu aqui dentro. Começa a falar tudo ao contrário daquilo que ouviu aqui dentro. Começa a falar tudo ao contrário daquilo que era para ser bênção para a sua vida. Está se tornando vômito, azedo. Sabe por quê? Porque o seu coração está amargo. O seu estômago está doente. E se o seu estômago precisa ser tratado, o problema não está na palavra. O problema está no estômago desta pessoa que não consegue suportar o que precisa de cura espiritual. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nesta noite.
alteração do comportamento, pessoas que não têm mais prazer de ouvir a voz do Espírito Santo, lentidão no aprendizado, perde a capacidade de entender aquilo que lhe é dito, aquilo que é pregado. O pastor está ensinando, os obreiros estão falando, está sendo pregado, está sendo falado, mas não consegue mais absorver aquilo que a palavra de Deus está falando. Isso são sintomas de Alzheimer espiritual. Alteração de comportamento, possessividade. Desenvolve um sentimento de possessão. Quantas pessoas, quantas coisas. Vocês lembram do filho pródigo? Que saiu da casa do pai, mas o problema foi o filho que estava dentro de casa. Não! O que está acontecendo aí quando o filho pródigo retorna para casa? O filho que estava em casa, o filho mais velho disse, mas o que está acontecendo aí? Que música é essa? Que festa é essa? Por quê? Nunca mataram um bezerro cevado para mim? Porque aqui tudo é meu. Tudo que eu tenho aqui é meu. Tudo que eu tenho agora, aqui a herança pertence a mim. E o pai olha para ele e disse, meu filho, sempre se tu não usufruiu é porque tu não quis usufruir. Aleluia. E tem pessoas assim, queridos, que tem dificuldade, que não consegue alterar, porque fica na possessividade, não pode mexer no vaso de flor aqui, porque foi a irmã que nasceu em 1780. De trocar o púlpito. Não, o púlpito, meu Deus. Esse púlpito aqui, quem comprou esse púlpito? Sentimento de possessão. Não pode tirar do cargo de obreiro, não pode tirar da liderança de departamento, do ciclo de oração, da mocidade, dos adolescentes, das crianças, da orquestra, do grupo de louvor. Não pode mexer porque parece que é dono. A obra é de Deus. Não dá para dar glória a Deus, irmão? Dá uma cutucada no irmão aí, dizendo assim, dá glória a Deus, irmão. Senão, mensagem. Aleluia. Sentimento de possessão. Não, aqui é meu, aqui ninguém toca, aqui ninguém senta nessa cadeira aqui, porque essa cadeira aqui é minha. Que isso, meu irmão? Aqui é a casa do Pai. Fulano não podia receber oportunidade, fulano não podia cantar, ciclano não podia pregar, não podia estar em cima do púlpito. Quem que diz que você que manda aqui? Quem manda aqui é o Pai. É dele. A obra é dele. O reino é dele. É dele. Nós só somos mordomo daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Oh, aleluia! Tem dificuldade porque continua na mesmice da poltrona para o leito, do leito para a poltrona. E, irmãos, isso é uma das coisas que mais nós enfrentamos, principalmente os pastores mais jovens, é a questão da mesmice. Tem pessoas que não aceitam mudança. Se cantar, senão Deus o livre se passar um culto sem o hino da harpa. Tem crente que se desvia. Parece que o hino da harpa é mais sagrado do que a leitura e a mensagem e a pregação da palavra. Parece que se não acontecer, porque tem gente que, tem pastor que a igreja dele, todo mundo já sabe o que vai acontecer. É 3 hinos da harpa, é uma leitura, é uma oração. Não. Você não tem, você está com Alzheimer espiritual se você não adere à mudança. Um dia veio um pregador aqui e disse, pastor, vai ser pastor da nossa igreja, pelo amor de Deus. Não, eu não aguento mais a mesmice lá. Aleluia. Se pede para os irmãos. Por causa da mesmice. Deus tem coisas novas. Deus não se repete.
Não pensa que esse culto aqui vai se repetir, não. Deus tem um culto melhor para nós quinta-feira. Deus tem algo melhor para nós domingo que vem. Deus tem algo melhor para nós na próxima Santa Ceia. Aleluia. A unção que Ele vai depositar sobre a tua vida tem algo melhor no próximo culto. Aleluia. Não precisa se repetir amanhã, mas Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para o seu ministério. Meus irmãos, eu preciso terminar e aqui eu termino. Aleluia. Alteração de comportamento. Fique na mesmice, na dependência, totalmente dependente. Pessoas que ficam totalmente dependentes. Lá em 3 de Maio tinha uma irmã que trouxe o seu pai para dentro de casa e ele era totalmente... Ela levantava 4, 5, 6 vezes à noite para levar ao banheiro, porque ele se perdia dentro de casa. Era totalmente dependente. E eu quero dizer que pessoas com Alzheimer espiritual são dependentes. Dependente do pai, dependente da mãe, dependente do esposo, dependente da esposa, dependente do pastor, dependente do irmão. Se o irmão não, se o pai não ir para a igreja, eu não vou. Se a mãe não vai, eu não vou. Se a esposa não vai, eu não vou. Se o esposo não vai, ninguém vai. É dependência. Nós não podemos, na vida espiritual, sermos dependentes de alguém. Eu costumo dizer que ninguém vai para o céu de carona, ninguém vai para o céu agarrado na barra do paletó. A vida espiritual é individual. Aleluia. Pessoas com Alzheimer não se limpam mais. Tem dificuldade de tomar banho. Olha só. Dificuldade de ficar limpo. Oh, meu irmão. Um crente, ele não pode perder o desejo de estar sempre na presença do Senhor. Um culto como este, aonde nós viemos aqui para se purificar da nossa alma, limpar o nosso coração. E por último, o Alzheimer causa a perda de direção. Tem pessoas comprometidas com Alzheimer que não pode mais dirigir o seu carro. Não pode mais sair de casa. Não é diferente na vida espiritual. Tem pessoas que não têm mais direção de Deus na sua vida. Tem pessoas que andam de um lado para o outro, não sabem o que faz. Não conseguem exercer liderança. Não conseguem administrar aquilo que Deus... Perderam a direção e ficam perdidos dentro de casa. Como eu falei daquela irmã... Ela disse, pastor, se eu deixar o meu pai, ele entra numa porta errada, pode ir para a rua e se perder num ambiente conhecido. E aqui nós lembramos que há pessoas, às vezes, que estão perdidos dentro da igreja. Estão perdidos dentro da casa do pai, igual o filho pródigo. O filho pródigo estava perdido dentro da casa do pai. Tem crente que é igual o filho pródigo, somente o corpo está presente, mas a alma e o espírito já está longe das coisas de Deus. Deus nos noite para dizer para você, lembra-te, pois, de onde caíste. É uma oportunidade, e o Senhor diz, arrepende-te nesta noite, a oportunidade de arrependimento. Se coloque de pé, eu quero orar. Queridos, do Santo de Deus olhando agora. Quantas pessoas que têm sofrido Alzheimer espiritual, mas o Senhor é a cura. O Senhor é a cura. Eu não sei aonde você foi tocado pelo Espírito Santo nesta mensagem, mas o Espírito Santo está dizendo para alguém que lembra-te quem tu era, e hoje você fica nessa clama zero, neste escuro espiritual,
dizendo: até quando? Por quê? Você fica reclamando daquilo que tem acontecido na tua vida. Olha quem você era. Te chamavam de tantas coisas, te davam apelidos, te davam nomes que não era o teu nome. Aleluia. Mas o Senhor te colocou no meio desses príncipes, no meio dos príncipes do seu mundo. Aleluia. Tirou nós lá do monte do lixo e fez nós assentar-se com os príncipes do seu povo, quem nós éramos e aonde nós estamos, para a glória de Deus. Deus fez na sua vida. Você lembra daquilo que você era, daquilo que você é hoje? Você lembra da transformação que Deus fez na tua casa? Como é a tua família hoje? Como era a tua vida antes e como é a tua vida hoje? O Senhor está dizendo: por que você fica assim? Por que você fica murmurando? Parece que você está perdido. O Senhor está dizendo: eu continuo mesmo. As minhas promessas continuam de pé sobre a tua vida, diz o Senhor nesta noite. Chegou um tempo de cantar, chegou um tempo novo de abrir a boca e dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor da minha vida. Lembra-te, pois da onde pratica as primeiras obras. Irmãos, quantas pessoas que antes chegavam num culto e não conseguiam ficar sentados nos joelhos para tirar um período de oração. Meus irmãos, eu não quero ser saudosista aqui, mas quantas pessoas que não conseguem tirar 2, 3 dias de jejum. Quantas pessoas que levavam folhetos nos hospitais, nos presídios, colocavam na caixinha do correio. Quantas pessoas que não aguentavam sem falar de Jesus para o colega de trabalho, para o vizinho, não conseguiam viver sem expressar o amor de Deus. Mas agora, o Alzheimer espiritual dirigindo a sua memória e está esquecendo de tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. Aleluia. Eu quero te convidar, coloca a tua mão direita sobre o teu coração, enquanto a orquestra vai louvar ao Senhor, ou seja, a banda vai louvar ao Senhor com um grupo de louvor. Fecha os teus olhos, Pai. Eu sei que tu estás aqui e que esta palavra foi tu que me deste, porque tu tens propósito para esta igreja. Tens propósito, Senhor, para o teu povo. Tu tens a cura desta doença espiritual, Senhor. Toda degeneração seja agora estancada pelo poder do teu Espírito Santo. Eu profetizo que não haverá degeneração das células da vida deste homem e desta mulher, mas que haverá uma mudança de vida. Eu creio. Receba a cura. Receba a cura do Espírito Santo. Lembra quando você cantava com o Espírito Santo? Línguas estranhas. Lembra, obreiros, quando você levantava a sua mão? Pessoas aceitavam Jesus como Salvador. Quando você pregava, lembra quando você falava de Jesus para alguém e esta pessoa dizia: é de Deus, eu estava precisando desta palavra. O Senhor está te curando nesta noite. Você voltar a fazer e a praticar as primeiras obras, a praticar as primeiras obras, a praticar as primeiras obras, a praticar as primeiras obras.
glória que desce